Se acordar de manhã e ir logo pro terminal. Só em pensar, muita gente passa mal. As filas são enormes, é gente em toda parte. Quando é que seremos tratados como gente de verdade? Os ônibus saem quando quer, não tem horário certo. E se tu for reclamar, eles dizem ok, tá certo. Mas ônibus que é bom nada, parece até que é de graça. Esquecem que a gente paga para andar em uma lata. E aqueles homens que sentam, parece que estão com o ovo doído. Ficam com as pernas abertas e você todo espremido. Sem nada poder fazer, você nada faz. Você torce para ele descer e sentar outro rapaz. Os ônibus são bem lotados, é aquela agonia. Um empurra, 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 muitas vezes baixaria. Depender do transporte público é assim bem complicado. E pior ainda mais, se você ficar calado. Você tem que exigir e cobrar os seus direitos, pois você está pagando para andar daquele jeito. Tem motorista que acha ruim, faz até cara feia. Eu sei que ele não tem culpa por essa situação que nos rodeia. Rio Doce paga Vale B. Isso eu não sei porquê. Enquanto eu vejo você, tem a tal da integração. Rio Doce não tem isso não. A gente paga a passagem mais cara. E se for mais longa a viagem, paga aí 2 passagens. O terminal de Rio Doce mudou até o nome, que era de integração. Mas como não faz isso não, aí eles mudaram o letreiro, deixando o mesmo roteiro, para quem quiser seguir o caminho, acompanhado ou sozinho. Quando vamos pagar Vale A para ir para o Recife? Pagar Vale B não existe. Se tantos bairros têm integração, Rio Doce não tem essa opção. Nem integração com metrô, nem tampouco com Paulista. E tem gente que ainda a gente fala e não acredita. Os nossos vereadores vão de carro, de ônibus não querem não. Será que eles defendem o povo? Ou só em época de eleição? Cadê os projetos de melhorias do transporte em nosso bairro? Será que se interessam por isso ou vão ficar só escondidos? Rio Doce quer um expresso para andar rápido de verdade. Mas parece que isso nunca será a realidade. Queremos também que o terminal faça integração, para que finalmente assim o povo tenha mais opção. Rio Doce quer pagar Vale A e ir direto pro metrô, sem ter que ir pro Xambá. Tá entendendo, meu senhor? Rio Doce quer pagar uma passagem só, e assim ser menos pior, para poder pegar metrô. Sem falar dos inúmeros ônibus que se quebram no caminho. Aí pede para todos descerem e segue a viagem sozinho. Pegar ônibus de manhã não é certeza de sentado. Sem falar do trânsito, que é todo engarrafado. No horário de pico é aquele sofrimento. Você trabalha o dia todo e depois é só lamento. Ninguém respeita as filas porque querem ir sentados. Vem aquela reca correndo de povo mal educados. Rio Doce quer mais ônibus que circule em Maranguape e que faça integração com o terminal de Pelópidas. Mas parece que isso de fato não importa, pois ninguém nada faz para que chegue essa frota. E as obras no terminal de Rio Doce? Parece coisa de carnaval, pois todo ano a gente sabe que tem, mas nunca sabe quando termina. Aí fica um bocado de filas juntas e tu não sabe onde termina. Isso logo cedo, no início da matina. E aquela história de esperar o ônibus do horário certo. Cheio de ônibus no terminal, mas nenhum pode sair, porque tem que esperar o tal do infeliz, que ainda vem da garagem ou que tá preso na rua. Aí te manda aguardar e calado ficar na tua. E muitas coisas que acontecem e tu reclama ao fiscal. Parece não adiantar, pois muitos deles vêm falar muito ignorante contigo. Não gostam que reclame assim dos seus amigos. Então leva eles pra casa pra ver se tu dá um jeito de tirar esse defeito pra eles não queimar parada, deixar dessa palhaçada e respeitar o usuário. Pagamos uma passagem cara e somos desrespeitados. Entre os muitos problemas estão sempre os ônibus lotados. Vai gente pendurada na porta e muitos outros na janela. Às vezes tem até barulho quando o povo protesta. Rio Doce é um bairro tão importante em Olinda, mas em questão de transporte falta muito ainda. Pagamos passagem cara e não vemos facilidade. Temos de conviver com certa dificuldade. Não posso deixar de falar do povo sem educação, que trata a janela do ônibus como se fosse lixão. Parece até que não sabe que o lixo fica ali, esperando a boa vontade do trabalho do gari. E o povo cheio de sacola, e quem tá sentado não segura. Quem tá em pé fica só esperando um pedido entre aquele empurra-empurra. Até que enfim alguém vai e pede para segurar. Agora ele fica torcendo para finalmente poder sentar. E todo ano a passagem aumenta, mas o ônibus é a mesma quantidade. Melhoria no transporte público? Isso é conversa para boi dormir. A tendência é mais ônibus lotado, se tu quiser ir daqui para ali. Cadeiras quebradas, janelas sem pitoco, ônibus com goteiras, um cordão amarrado na porta traseira. São só alguns dos problemas que refletem o nosso dilema. Quem anda de ônibus sabe disso que tô falando e reafirma que aqui eu não tô inventando. É difícil, meu amigo, ser trabalhador
ou estudante, e todo dia enfrentar esses problemas constantes. E pior é que nunca chega a solução, e o pobre tem que se lascar andando nesse busão. A revolta é grande, até tirar os geladinhos, inclusive o geladão. É que ia ter muito gasto no bolso do patrão. Tu tá entendendo como é a situação? Pobre sofre para trabalhar ou ir para a faculdade, porque depender desses ônibus é a maior dificuldade. Se a gente visse algum retorno, amenizava um pouco mais. Mas só colocam coisas para piorar a situação, pois agora no ônibus tem a tal da biometria. Tu tem que colocar o dedo para poder passar na catraca. Se o dedo não coisar, o cobrador libera a danada. Mas aí fica aquela fila para poder entrar no ônibus. O veículo fica parado, o motorista apressado. E se tiver chovendo, fica mais tumultuado. Vou finalizando esse cordel do transporte público em Rio Doce, retratando o nosso dilema, seja dia ou seja noite. Espero que olhem para nós e atendam o nosso pedido, pois já cansamos de ser assim tão esquecidos.